Olá, amigas e amigos da Casa do Caminho. Hoje, dia 12 de junho de 2021, sábado, estamos retomando as aulas do Livro dos Espíritos. Retomando, digo eu, com vocês aqui, na condição de um convidado. Me sinto muito lisonjeado em poder fazer parte desse grupo tão especial de trabalhadores da Casa do Caminho, que, como convidado, tenho essa oportunidade da reflexão com todos vocês. Não tenho a presunção de lhes ensinar absolutamente nada, mas a satisfação de poder dividir as reflexões pelo desafio do estudo que nos foi proposto e que colocamos hoje aqui, que é da Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, da questão 746 à questão 776. Então, nós teremos 20 questões, são muitas questões aí para 30 minutos do nosso encontro, dessa nossa gravação. Então, nós vamos tentar reduzir, porque afinal de contas vocês têm acesso a esse estudo, a essas obras todas do Pentateuco e podem melhor dissertar. Minha proposta aqui é que a gente possa, de alguma forma, provocá-los para uma racionalização daquilo que os espíritos nos trazem sobre a visão de Deus sobre o homem aqui na Terra e que Kardec soube tão bem colocar quando ouviu os espíritos e assim racionalizou essa doutrina de amor, de caridade, de bem-querer, que é a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Bom, como espíritos aqui encarnados, nós vamos tratar hoje quatro temas. Né? A abordagem da 746 776, ela tem dois momentos: olhar para nós lá no passado, um passado longínquo, e olhar num passado bem próximo agora e no presente. Porque nós vamos tratar de assuntos que para alguns podem parecer que já não deveriam nem sequer ser mais matéria de assunto, mas estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e nos afrontam, nos buscam o concurso da atenção e da nossa preocupação, que é o assassínio, a crueldade, duelo e pena de morte. Então, repetindo: assassínio, crueldade, né? Duelo e pena de morte. Ah, mas tem coisas aí que... Calma, se você pensar que duelo acabou, não é bem assim. Se você pensar que o assassínio é lógico que é um problema, temos que fazer uma certa relação disso, de como é o olhar da divindade em relação ao espírito hoje colocado. Então, na primeira questão, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, nós homens, mulheres aqui encarnados, existem as leis humanas, e que diferem de região para região do planeta. No Brasil, nós temos uma visão sobre o assassínio, com uma determinada formatação de penalização. Assim na América do Norte, assim na Europa, na Ásia, enfim, no Oriente, existem visões separadas. Existem também visões que são mescladas, que é quando a lei dos homens se mistura com as leis religiosas. Existem casos onde as religiões ainda hoje, como foi no passado para muitos de nós que tivemos a oportunidade de outras tantas vivências, e olhando, por exemplo, a própria lei mosaica, que vem a partir das leis divinas, os 10 mandamentos, mas depois Moisés coloca 613 pontos para garantir uma sustentabilidade naquela sociedade que estava em reação, saindo de um estado, buscando uma outra situação. Assim até hoje. Né? Então, algumas leis ainda religiosas se conjugam com as leis dos homens, quando não prevalecem, né? E justificam determinadas coisas. Então a pergunta: grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio da existência de expiação ou missão, tira a oportunidade. Ah, mas você abreviou então um sofrimento? Não. Nós, quando assim agimos como seres humanos, nós estamos tirando a oportunidade de crescimento, de melhora do espírito. Ah, mas, por exemplo, a gente pode avançar aqui um pouquinho, e se for uma pessoa ruim? Bom, depende o que você considera uma pessoa. A pessoa ruim que às vezes nós lidamos, ela pode ser um pai de família, ela pode ser um marido, pode ser uma esposa, tem filhos,
ela tem um conjunto familiar, ela tem uma origem. Ah, mas quando não tem nada disso, eles podem não ter num presente momento, mas ela teve uma origem e, acima de tudo, é filho de Deus. Então, quando estamos colocando numa situação tirar a vida, e aqui quando ele pergunta, assassinato. Assassinato é você tirar deliberadamente a vida do teu semelhante. É deliberado. Pode ser doloso ou culposo, de acordo com a lei humana? Pode. Né? Culposo porque você cometeu aquele ato, mas não tinha a intenção. Né? Doloso, porque mais do que qualquer coisa está provado que você tinha a intenção em exercer essa ação. Né? Então, é sempre o mesmo grau de culpabilidade em todos os casos de assassínio, e aí é que está, nós acabamos de falar, entre o culposo e o doloso aos olhos da lei do homem aqui na terra Brasil. Né? Então, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Acidentes acontecem. Um atropelamento pode ser considerado um assassínio quando é produzido deliberadamente. É um assassinato à primeira linha, aos olhos da justiça, ao olhar jurídico, quando ele ocorre, mas de forma inadvertida. Alguém pode ter cruzado na tua frente, então aí é uma questão provacional para se testar essa relação entre a ocorrência e a acusação e o fato em si. Bom, fato é que não nos cabe o direito de prover esse sentimento de extinguir a vida alheia. Está fora de cogitação perante as leis divinas, perante o olhar de Deus. Portanto, o mais importante para cada um de nós, cristãos, sejamos espíritas ou de denominações cristãs ou não cristãs, é que somos todos filhos de Deus. Ah, mas tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não crê em Jesus, não é cristão. Bom, isso é uma questão de crença, isso é uma questão de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não existe só para espírita. A gente tem que explicar isso. Nós falamos muito a respeito, tratamos muito desse assunto, mas é um fato que está na ocorrência da humanidade, de todos nós espíritos aqui encarnados ou desencarnados, continuamos tendo, né, aqueles espíritos desencarnados que ainda estão no orbe aqui, a mesma situação. Então, não haver a presença de Deus no sentimento de homens e mulheres, ou não haver de Jesus, é uma questão de livre-arbítrio, mas eles estão presentes. É a mesma coisa que se nós pensássemos o seguinte, nós estamos à prova da legislação humana. Eu, quando fiz o meu voto em determinado legislador, eu esperava dele determinada atitude, mas ele toma outra atitude. Todos nós vamos ser tocados por essas atitudes, por essas decisões, sejam elas boas ou ruins. Independente, então não é o fato de eu conhecer, mas é o fato de saber que eu estou submetido da mesma forma. Nós estamos submetidos às leis divinas, ao amor de Deus e aos ensinamentos e ao amor do doce governante do nosso planeta, Jesus. Então, assassínio está fora de cogitação, são das questões 746 até 751. Ele ainda pergunta, tem culpa os assassinos que a praticam durante a guerra? Porque o assassinato é considerado a extinção da vida do outro. Né? Então, durante a guerra não, porque, conforme os espíritos aqui dizem, quando constrangido pela força. Veja, você está convocado, você está colocado num campo de batalha. O outro ameaça a tua vida porque é o degladiar-se, né? É o estar ali se confrontando por razões opostas, por isso da guerra, desse absurdo da guerra ainda, que não conseguimos, saímos do mundo primitivo, chegamos a esse mundo de provas e expiações, que estamos trabalhando para migrar para um mundo de regeneração e a guerra ainda está presente, nos atrasando esse caminhar, nos atrasando os passos desse avanço. Mas estamos tratando o assunto, então ele diz que não, quando constrangido pela força. Também é levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda durante esse estado. Aí eu vou permitir um comentário. Nós temos a casa aqui em Sulacap, próximo aí da Casa do Caminho também, que é o Centro Espírita Daniel Cristóvão.
E Daniel Cristóvão, extraordinário, né? Poucos conhecem assim a história e tudo. Ele foi um militar brasileiro e que esteve presente na Segunda Guerra Mundial como oficial na área de intendência e suprimentos. Eu vou aqui ser bastante rápido nessa história. E ele entendia o seguinte: para dar suprimento e alimentar, tem que alimentar a todos, inclusive os nossos prisioneiros feitos em guerra. Naquela época, o Brasil estava em guerra na Itália, esteve presente nos campos da Itália e fez diversos prisioneiros alemães, que eram a denominação, e alguns italianos, poucos italianos que já tinham, na verdade, desistido ali do processo, mas em grande maioria os alemães. E Daniel Cristóvão entendeu o seguinte: se vão almoçar as nossas tropas brasileiras, vão almoçar também as tropas ali. E foi diversas vezes repreendido, chegou a ter fatos difíceis dentro da hierarquia militar por conta desse ato. Então, em plena guerra, enquanto os nossos homens combatiam naquele momento, ele também tinha um ato de humanidade em reconhecer o prisioneiro, que já não tinha mais capacidade de combatividade, estava ali preso, estava absolutamente controlado, mas que tinha o direito ao alimento. Então ele coloca aqui o sentimento de humanidade com que proceda. Tem até um filme também que eu recomendo para todos, Até o Último Homem. Tá? Acho que na Netflix também, enfim, um desses streams que estão disponíveis, Até o Último Homem, que é a história de um soldado americano que se nega a usar arma, vai quase à corte marcial por isso, mas ele agia como paramédico, né? O socorrista de campo de batalha. E para ele, o socorro era do próximo. Como a gente fala, independente disso, ele tinha a crença no ser humano. Só vendo o filme, não vou fazer aqui um spoiler, até porque não é a proposta, mas a busca dele era salvar quem tivesse vivo, ferido, machucado, fosse em qual grau, com qual sacrifício do estado dele. Vale a pena assistir o filme. Bom, nós vamos avançando um pouquinho, porque já estamos aqui já com quase metade do tempo da disponibilidade, ainda temos que falar da crueldade. A crueldade. Crueldade é um sentimento que só está presente no homem, né? De uma forma primitiva, alguns dos nossos companheiros de planeta, os animais chamados irracionais, engraçado, eles são irracionais, mas eles não fazem guerra, né? Mas enfim, não é o comentário de agora. Mas os animais irracionais possuem, dizem assim, não tem crueldade. Tem sim, mas é uma crueldade instintiva. Ele está fazendo aquilo para se sobrepujar, para se colocar sobre, para ter domínio de ação. Então, quando você vê aquele vestígio do que chamamos de crueldade, é só um princípio. Nós, com o mesmo princípio, desenvolvemos dentro da lógica que podemos usar esse sentimento e a ação que decorre desse sentimento como uma forma de subjugar, né, a crueldade. Você pode estar lá no campo de batalha, como ele falou, e ser dispensado, né, vamos abrir aspas aqui para esse dispensado, do julgamento divino, quando você produziu a autodefesa no campo de batalha. Isso vale para qualquer situação. Se você está se defendendo, você tem o direito e a obrigação de se preservar. Então, se não há mais, você chegou a uma situação limite e só a extinção da outra vida, que de alguma forma, selvagem ou não, racionalizada ou não, avança e intenta contra a sua integridade física e da continuidade da sua existência, cabe a legítima defesa. Está colocado aqui no Evangelho. O que não pode é usar desse argumento para justamente produzir a crueldade, artificializar, produzir algo que dê ideia de, mas que não seja de fato. E essa é a crueldade que vem no instinto íntimo, que muitas das vezes nós guardamos. Ela está presente na guerra, ela está presente inclusive num fato que nós vamos tratar mais à frente, e que é o duelo. Então, crueldade era um estado rudimentar do homem no passado, ser rude, ser grosseiro. Ele não tinha nem as feições que nós temos hoje, embora já fosse sapiens sapiens, ele ainda era um homem rudimentar, com a inteligência em desenvolvimento. Então, o que ele apresentava na época de crueldade era tão talvez próximo desses nossos companheiros animais que produzem uma crueldade para sobrepujar uma situação e se apresentar. Mas isso,
com a racionalização, com a inteligência, com o crescimento e desenvolvimento do ser, passou a ser um sentimento que dá prazer. A crueldade é um sentimento que dá prazer, como no assassínio, como no infanticídio, como no feminicídio, como em todo tipo de crime. Tirar, extinguir a vida por prazer, por domínio, por forma, é uma forma de prazer. E vamos aqui adiantar um pouquinho. Então, só para finalizar, a questão da crueldade é uma questão de desenvolvimento moral. Muitas das vezes temos um aspecto, somos atores, né? E investidos de um personagem, nos parecemos assim pessoas muito íntegras, muito boas, muito corteses para o exterior, mas trazemos no íntimo uma crueldade que às vezes praticamos no nosso lar, praticamos externamente com um subordinado, numa perseguição, que é hoje até tratado na lei quando você tem o assédio moral, o assédio sexual, todos esses assédios, né? Assediar, forçar, constranger, né? Alguém, você tá produzindo uma crueldade. Você, quando está fazendo isso com uma criança ou com um ser de difícil capacidade de defesa ou que esteja submetido a qualquer situação, você está usando de crueldade. E esse é um sentimento que, infelizmente, permeia a nós espíritos encarnados e desencarnados, não por menos os nossos obsessores e aqueles que nos são afins, porque às vezes a gente reclama de obsessores, crueldade, mas é porque somos de sentimentos afins, nos aproximamos, isso é matéria para outro estudo, mas lembremos-nos que à nossa volta ficam aqueles com quem somos afins. Não é só a família que às vezes se separa, se afasta ou que nós nos afastamos, é por causa da ligação fluídica, da capacidade magnética, dessa capacidade de interagir. Meu santo não casou com o santo dele, isso é uma expressão popular, antiga. Na verdade, não houve empatia, não há modo simpático de se estar presente. Por quê? Porque percebemos no outro sentimentos que estão escondidos no íntimo. Isso é uma questão a ser muito procurada. E, como está no Evangelho e no Livro dos Espíritos, não existe vítima inocente. Lamento informar que tudo que estamos colocados aqui está subjugado a uma lei divina natural, que é a lei de causa e efeito. Para toda causa há uma consequência, de toda consequência houve uma causa primária. É a terceira lei de Newton em física: para toda ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Então, está dentro de um conjunto de normas muito claras. Não existe vítima inocente. Existe aquele que vitimiza e aquele que é vitimizado. Mas existe uma interligação. Isso não cria nenhum tipo de jurisprudência, já que estamos falando de lei. Eu não conheço, sou ignorante a respeito, mas tem que se entender um pouco. Não cria nenhuma jurisprudência de que dê direito a... Não. Pelo amor de Deus, por favor, não pensem assim. É porque há o vitimizador e a vítima, mas existe uma relação. Sempre existe uma relação, se não direta, de causa e consequência por um fato indireto, mas estamos submetidos. Duelo. Pois é, no passado nós tivemos duelos, passados de tantas montas de séculos e séculos, o duelo era permitido, era uma forma de você tratar o seu direito de honra ou tirar uma desavença. Por incrível que pareça, aqui na América do Sul, no Uruguai, até 1980, era presente na Constituição o direito ao duelo, desde que assistido de forma legal. É a lei dando legalidade a algo que é extremamente selvagem, né? Porque nós fazíamos e fazemos ainda duelos, né? Temos duelos no trânsito, quando alguém fecha e o outro sai em busca de uma reparação para se colocar do lado e fala. Eu não vou tratar muito o assunto porque eu não sou a pessoa mais indicada, mas acho que cada um de nós já viu algum tipo de consequência no trânsito, né? Sempre tem um confronto, sempre tem uma disputa, sempre tem uma situação. São resquícios desses sentimentos de duelo que trouxemos do passado, das reparações, como diz Emmanuel, o tamanho da ofensa é o tamanho do nosso orgulho.
né? O orgulho e a vaidade são ainda as chagas da humanidade, como ele coloca aqui na questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Ponto de honra. Né? Quantos feminicídios nós não tivemos até recentemente na nossa história do Brasil, história moderna, história atual, que está aí presente na vida de muitos de nós aqui, de quando, de alguma forma, alguém disse que em legítima defesa da honra, é uma linha do raciocínio jurídico que dava o direito de garantir que o homem pudesse matar a mulher. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus em que ele diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, quando aquela mulher ia ser imolada por apedrejamento, porque era considerada uma adúltera. E o adultério, naquela época, não era só o fato de você estar traindo uma relação matrimonial de convivência, mas o fato de estar fora de um casamento, ter sido largada ao léu e estabelecer uma relação com qualquer outro ser. Então, isso já era considerado adultério. Enfim, um traçado ainda daquela lei mosaica mais antiga que Jesus veio para modificar. Lembremos-nos, ele disse muito claramente: eu não vim desfazer a lei, nem os profetas, eu não vim confrontá-las, mas dar-lhes curso. Mas ele falava da lei divina, da lei de amor, da lei de atendimento, da lei de caridade. Ele não falava da lei mosaica dos anjos, porque naquele momento já permitia uma transição para a evolução, porque a lei do homem busca a evolução, ela evolui conforme a civilização. Nós não temos a mesma lei da base da primeira Constituição no Brasil, ou assim fala em todo o planeta. Nós já somos um país laico, nós não temos a relação da igreja, efetivamente, ou de qualquer designação religiosa, influindo no meio político, jurídico, legislativo e executivo do país. Então, há uma separação. Né? Já tivemos uma evolução, precisamos evoluir mais. Na verdade, a evolução da lei é sempre atrás dos fatos. Ela nunca consegue, não se tem na história, um momento que ela consiga efetivamente estar à frente dos casos e das consequências. Mas é natural, faz parte, é um dos processos de evolução. Melhorar a lei de acordo com o nosso desenvolvimento. E aí vem uma coisa chamada pena de morte. Né? Nós já superamos aí falar em duelo, só não vamos esquecer que a gente assiste muita luta, que é uma forma de duelo. Né? Antigamente se jogavam aqueles duelos por coercivos, né? Os duelos nas arenas, onde você botava os homens lutando, ou os cristãos na mão dos soldados e daqueles gladiadores ou de animais. Era uma forma de duelo coercivo, né? Descompensado. De um lado, um assassino, do outro, uma vítima. Né? Embora com segmento, uma vítima. Porque existem aquele outro tipo de duelo, que é quando você aceitava a provocação e sabia que ia morrer. Porque o outro era um expert em espada, em uso de arma, de fogo, fosse o que fosse na luta, e você não tinha esse propósito, não tinha esse preparo. Então, de um lado, você tinha a crueldade de um assassino que está fazendo aquilo para se locupletar, e do outro lado, um suicida que não soube ceder por medo de uma pressão social, por toda uma série de consequências do psiquismo que se fazia na época, e cedia e, obviamente, ia a óbito, né? Ou ia a um ferimento grave, ou ia a uma execração pública por ter perdido, né, o duelo. Mas a gente até hoje fica aí apostando em luta de boxe, em outras formas de luta. O homem ainda se locupleta, ainda se sente feliz em ver uma contenda, um embate. Está na hora da gente começar a mudar. Não precisa ficar condenando o passado. Faça como o Chico sempre bem disse: eu não posso mudar o meu passado, mas posso tomar a decisão agora de mudar o meu futuro. E o futuro é o segundo próximo. No que estamos falando, estamos desenvolvendo o curso do que chamamos futuro. É cada segundo à frente. A gente pode tomar a decisão de mudar. Isso é uma questão nossa. É uma questão de sabermos
sacrificar alguns prazeres mais primitivos por razões mais presentes para a nossa evolução. Uma questão de escolha, livre escolha. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Fica ao critério das senhoras e dos senhores avaliarem. E a pena de morte, hein? A pena de morte é quando você vai tirar da sociedade, extinguir uma vida em benefício maior da sociedade. Será? Olha, estudando a doutrina, tudo que Kardec trouxe na interpretação da resposta dos espíritos, toda vez que o chamado malfeitor da sociedade se liberta das vestes terrenas, ele fica muito mais liberto para continuar a proceder com seus maus intentos, porque se torna um espírito livre, liberto da matéria, ele tem maior possibilidade, infelizmente. Então, a pena de morte, primeiro, não há como legalizar um assassinato. É a mesma coisa do duelo, até 1980 era legalizar. Porque estava sobre a égide da lei. Não existe como. Perante a lei de Deus, a lei divina é um assassinato. Então, o Estado promover um assassinato deliberado, uma coisa é você pegar aquele contraventor e cercear a liberdade em benefício da sociedade e, teoricamente, infelizmente não acontece, mas teoricamente, ressocializá-lo. Ou seja, dar a ele o benefício de se reavaliar. Poucos fazem, mas acontece, não existe uma perda geral. Né? Só não existe um ganho maior, que já poderia ser maior se a sociedade fosse mais equilibrada. Nós temos hoje depósitos de marginais que chamamos de prisões e que lançamos esses homens e mulheres e jovens lá para dentro à mercê de uma série de fatos que tratam de todas as maldades possíveis, do processo de corrupção em todos os sentidos. É um processo difícil, não é um momento para discutirmos aqui, até porque estaríamos politizando, mas de pensarmos de quanto essas coisas ainda ocorrem por nossa desatenção, porque não nos toca, não está próximo de nós. Bom, então pena de morte é algo que, perante a lei divina, não encontra aporte, não encontra garantia. Né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Nós já falamos isso. Há outros meios de se preservar a sociedade e de dar a oportunidade àquele criminoso. Para chegar à pena de morte tem que ser um crime grave, né? Aos olhos dos homens. Embora antigamente bastasse ser desafeto de alguém que você era condenado à morte. Como era considerado ser condenado ao degredo, ser mandado para as colônias mais distantes do tempo de colonização, que era quase uma pena de morte, porque o sujeito era lançado lá, a sua sorte, e se sobrevivesse, teria o direito de continuar, senão sucumbia e era uma forma do Estado se colocar. Então, será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Olha, ele diz aqui, não. É como se nós justificássemos assim as cruzadas da Idade Média, onde houve tanta tortura, guerra, imposições em nome de uma liberação, de uma lei divina, usando de propósitos pouco ortodoxos, usando de subterfúgios, né, para valores de política e de ganhos em detrimento dos direitos dos outros. Aí se produziram guerras, se produziram as chamadas cruzadas, que eram as guerras santas, as torturas que eram feitas pelos inquisidores na busca de dar demonstrações de força, de controle do Estado e da própria religião que se miscigenava. Então aí havia a definição de pena de morte. Em nenhum momento pode-se dizer que ela está amparada. Lembremos-nos novamente, Jesus veio para dar curso às leis e aos profetas e não afrontá-las. Ele trouxe a espada, como bem colocado, mas essa espada era para dividir
o joio do trigo, como está lá numa das suas maravilhosas parábolas, né? Separar o joio do trigo. Essa espada não era espada de matar, não era espada de executar, era o sentido figurativo, alegórico de separar, né? De botar um jugo sobre a cabeça, como ele bem coloca, né? Vinde a mim todos vós que se sentis fatigados, né? Porque tomai de meu jugo que é suave, de meu fardo que é leve. Ele diz isso. Todos nós temos o jugo e os fardos. Até ele próprio não se eximiu no exemplo que sempre deu à frente dos seus ensinamentos. Mas ele dá esse procedimento, pode ser suave e leve, de acordo com o nosso olhar, de acordo com o nosso proceder perante as leis. Para finalizarmos, estamos aqui com o tempo fechando, na questão 764 diz Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Lei de ação e reação. Ele não quis dizer que dava direito a esse confronto, que fosse um duelo, uma guerra, fosse o que fosse. Ele só está dizendo que é pela lei de ação e reação. É uma forma figurativa, dentro de uma linguagem lá, que era uma linguagem ainda restrita, como o aramaico, que vem através de suas traduções, então não podemos trazer essa literalidade da palavra, da letra, porque senão fica pobre o ensinamento de Jesus, que é muito mais amplo na interpretação e que nos instiga a inteligência através das próprias interpretações que a espiritualidade coloca de forma clara, precisa, científica mesmo, colocando as razões, né, para que fiquem incontestes. Né? Então, perdoa os vossos inimigos. Né? A gente não fala isso? Quase sempre a gente fala, só que a gente não dá conta, né? Quando a gente está fazendo a oração que ele, o Mestre, o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, Jesus, nos deixou, que é o Pai Nosso, nós estamos lá falando, perdoa as nossas dívidas, ou então perdoa as nossas afrontas, ou perdoa os nossos pecados, como queiram, cada um na sua interpretação, assim como é condicional, veja bem, perdoa, nós estamos pedindo esse perdão, assim como perdoamos o nosso próximo. Se não soubermos perdoar, pouco tempo vale pedir para nós o perdão, porque estamos usando duas medidas, duas réguas, né? Uma que mede o outro e outra que mede a nós. Né? É um modo de mensurar equivocado. A gente não está usando o mesmo peso e medida. Não é balanceado, ao contrário, é descompensado. Então ele diz aqui, isto é, na mesma proporção que houveres perdoado, compreendereis o bem, porque assim o pediste. Então, é relação. Se tivéssemos esse pensamento, fazer ao próximo, como Jesus bem colocou, fazer ao próximo aquilo que queremos, seja feito a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não teríamos o assassínio, o duelo, não estaríamos desenvolvendo ainda sentimentos de crueldade, quanto mais pensar que através da criação de uma legislação, que não interessa se essa legislação está em países mais avançados ou mais atrasados em termos culturais. Não é isso, não. É uma questão moral, não é uma questão de avanço tecnológico, mas uma questão moral, nós não precisaríamos de mais nada disso. Que possamos, assim, pedir e agradecer por esse momento das nossas reflexões, do nosso encontro, a você que estará nos assistindo nessa gravação, hoje sábado, dia 12 de junho de 2021, ou mais à frente. Nós agradecemos a oportunidade da reflexão, esperamos ter tido realmente fazer dessa oportunidade aquilo que gostaríamos de refletir com todos vocês e de alguma forma lhes instigar ao estudo, lhes provocar para uma busca nesse estudo, porque é o conhecimento que nos liberta, não é isso? Então, agradecidos por essa oportunidade, dizemos obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Dr. Herman, espírito de luz que orienta essa casa do caminho, junto com todos os demais espíritos, obrigado aos nossos mentores, que são fiadores incondicionais de nossa permanência como espíritos aqui encarnados e que, reconhecendo em nós o direito do livre-arbítrio, não desistem de nós e se mantêm firmes no propósito. Assim, bom estudo para todos, graças a Deus. Muito obrigado.